Olá, em primeiro lugar, eu desejo que você esteja bem. E atendendo a pedidos, nesse vídeo vamos fazer a passadeira chocolate com morango. Essa peça que vocês estão vendo ficou medindo 1,35 m de comprimento por 50 centímetros de largura. E foi trabalhada com fio número 6 e eu gastei aproximadamente 430 gramas do barbante rosa e 310 gramas do barbante marrom e trabalhei com agulha de 3,5 mm. E se você quiser fazer essa passadeira em outros tamanhos, por gentileza, leia o primeiro comentário, porque lá eu deixei anotado algumas outras quantidades de correntes iniciais para você fazer essa peça ou maior ou menor. Também deixei no primeiro comentário o link do passo a passo do tapete pequeno, que é para porta, fogão ou geladeira. Assim você pode fazer aí um jogo de cozinha com esse modelo. Bem, então é isso, espero que você goste dessa videoaula e se gostar, por gentileza, deixe o seu like e o seu comentário. Agora vamos ao passo a passo. Começo trabalhando um cordão de correntes com 140 correntes. Então, tenho aqui 140 correntes. Depois de fazer essas correntes, eu vou contar aqui 5 correntes voltando atrás a partir da última corrente que eu fiz. Então, aqui, 1, 2, 3, 4 e 5. Na quinta corrente, trabalho um ponto alto. Eu vou fazer aqui ainda mais 2 pontos altos usando as próximas 2 correntes de base. Então, vou fazer um ponto alto em cada corrente. Bem, então, ficou assim o início aqui da minha primeira volta. Essas correntes que eu voltei atrás, eu não vou contar como um ponto alto, porque eu vou usar essas correntes para virar aqui a minha próxima volta, virar o canto aqui, né, da minha próxima volta. Então, eu trabalhei aqui um grupo de 3 pontos altos, 1, 2, 3, usando 3 correntes de base. Agora, faço uma corrente de separação, pulo uma corrente e a partir da próxima eu trabalho mais 3 pontos altos usando 3 correntes aqui de base. Então, esse aqui será o padrão que nós vamos seguir aqui por essa volta. Fez os 3 pontos altos, é só fazer uma corrente, pular uma corrente de base, a partir da próxima, trabalhar aqui mais 3 pontos altos. E vamos assim até o final do nosso cordão. Então, vou fazer o meu até o final com esse padrão e venho para a gente continuar. Aqui está, trabalhei com o padrão que orientei e fiz o total de 34 grupos de 3 pontos altos aqui, sempre separado por uma corrente e pulando sempre uma corrente de base. E depois do grupo de número 34, restou vazia apenas a última corrente do meu cordão. Então, aqui eu faço assim, trabalho mais uma corrente, laço, venho nessa última corrente e aqui eu prendo um ponto alto. Bem, então, assim nós encerramos a nossa primeira volta. Bem, agora vamos iniciar a segunda volta. Eu começo subindo 3 correntes, 1, 2, 3. Depois de subir essas 3 correntes, eu laço e viro essa primeira volta que eu fiz, deixo os pontos altos com o lado do avesso aqui voltado para mim. Bem, e depois de virar a peça, então, eu vou trabalhar mais 2 pontos altos pegando por debaixo dessa última corrente que eu fiz. Aqui está o primeiro grupo de 3 pontos altos da segunda volta. Agora, faço uma corrente, venho no próximo intervalo de uma corrente, aqui trabalho 3 pontos altos. Fez os 3 pontos altos, faz uma corrente, próximo intervalo, mais 3 pontos altos. E vamos, então, com esse padrão, até o último intervalo que nós temos aqui de base. Bem, então, vou seguir com esse padrão até o último intervalo que eu tenho aqui de base. Vou fazer o meu até lá e venho virando o canto junto com vocês.
Aqui está, trabalhei com o padrão que orientei até o último intervalo de corrente que eu tinha aqui na base. Agora, nós vamos virar o canto. Então, depois desse grupo de 3 pontos altos, faço uma corrente, venho naquelas correntes que eu voltei atrás quando iniciei a minha volta, e pegando por detrás dessas correntes, eu trabalho 3 pontos altos. Depois desses 3 pontos altos, eu faço 2 correntes, 1, 2, laço, volto aqui no mesmo intervalo, trabalho mais 3 pontos altos. Depois desses 3 pontos altos, faço 2 correntes, 1, 2, e trabalho ainda mais 3 pontos altos aqui, pegando no mesmo intervalo. Bem, então, ficou dessa maneira aqui, virando o meu canto. Agora, eu sigo com uma corrente e 3 pontos altos em cada intervalo de correntes que eu tenho de base. Então, nós vamos seguindo, né, com a corrente, os 3 pontos altos em cada intervalo, até chegar lá no finalzinho da volta. Eu vou fazer aqui o meu e venho encerrando essa volta junto com você. Aqui está, vim trabalhando com o padrão que orientei e fiz 3 pontos altos até o meu último intervalo aqui de uma corrente. Estou aqui no finalzinho da volta. Bom, então aqui, olha, se você quiser, você já pode começar a arrematar essa ponta. Então, você entrelaça aqui pelo meio desse ponto alto. Depois, a gente vira ainda a ponta de volta aqui para cá e prende embaixo dos pontos que nós vamos trabalhar agora, que assim nós já arrematamos essa ponta. Bom, então, depois desse último grupo de 3 pontos altos, eu vou fazer uma corrente, venho aqui, pegando por detrás desse ponto alto, que eu seguro a linha junto, e pegando aqui por detrás do ponto alto, eu trabalho mais 3 pontos altos. Depois desses 3 pontos altos, faço 2 correntes, trabalho mais 3 pontos altos ainda aqui pegando por detrás do ponto alto. Bem, então, depois de fazer esses 3 pontos altos, eu vou fechar essa volta com meio ponto alto. Então, eu vou laçar a linha na minha agulha, venho aqui na terceira corrente que eu fiz para iniciar essa volta, passo minha agulha pelo meio dessa terceira corrente, busco aqui a linha e fico assim, com 3 linhas aqui na minha agulha. Agora, laço e tiro todas elas de uma única vez. Então, aqui fechei a minha volta com meio ponto alto. Então, olha, todas as nossas voltas, com exceção da volta que nós vamos trocar a cor da linha, todas as outras serão fechadas com meio ponto alto, igualzinho eu acabei de mostrar aqui. Bom, depois de fechar a volta, então, para iniciar a próxima, isso aqui também sempre vai repetir, viu? O início de todas as voltas será idêntico. Então, fechou com meio ponto alto, sobe aqui 3 correntes, 1, 2, 3. Sempre depois que faz as 3 correntes, aqui já laça e vira a peça e fica sempre com a última volta que você fez com o avesso aqui voltado para você. Bem, então, depois de virar aqui a peça, eu venho trabalhar mais 2 pontos altos pegando por baixo aqui do meio ponto alto que eu trabalhei. Fez esses 3 pontos altos, agora faz uma corrente. E tenho aqui logo à frente mais 2 correntes que viram o meu canto. Então, nesse canto aqui, eu vou trabalhar um leque com 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Então, aqui está meu leque virando o canto. 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Então, todos os cantos serão virados com leques idênticos a esse aqui. Depois que vira o canto, muito simples, é só fazer uma corrente, vir no próximo intervalo de uma corrente, trabalhar aqui 3 pontos altos.
Fez os 3 pontos altos, é só fazer uma corrente, vir no próximo intervalo e mais 3 pontos altos. Vamos com esse padrão até encontrar o próximo canto. Então, vou fazer o meu até no próximo canto e venho. Aqui está, trabalhei até chegar aqui no canto e chegando aqui no canto, então, eu faço um leque com 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Bem, então, trabalhei o leque, agora faço uma corrente de separação, venho nas 2 correntes que eu tenho nesse próximo canto e aqui repito outro leque igualzinho ao último que fiz. Então, aqui está, ficou dessa maneira, virando aqui no canto na terceira volta. Agora, é só continuar fazendo uma corrente, 3 pontos altos em cada intervalo. Então, eu vou continuar aqui. Quando estiver lá no finalzinho da volta, eu venho encerrando essa volta junto com vocês. Aqui está, trabalhei com o padrão que orientei até chegar aqui no final da minha volta. E todas as vezes que nós chegarmos aqui no final da volta, nós vamos completar o último leque desse canto. Então, depois desse grupo de 3 pontos altos, eu faço uma corrente e venho aqui. Nesse intervalo do canto, trabalho mais 3 pontos altos. E depois de fazer esses últimos 3 pontos altos, então, eu laço e prendo meio ponto alto na terceira corrente que eu fiz aqui para iniciar essa volta. Bem, então, aqui encerrei a minha terceira volta. Agora, vamos trabalhar a quarta volta. Para começar, é só subir aqui 3 correntes, 1, 2, 3, laço e viro a peça e fico com a última volta que fiz com o avesso aqui voltado para mim. Em seguida, eu vou trabalhar mais 2 pontos altos, pegando aqui no intervalo do canto. Então, aqui está o primeiro grupo de 3 pontos altos, contando aqui essas 3 correntes como primeiro ponto alto. Agora, sigo com uma corrente, 3 pontos altos em cada intervalo que eu tenho de base, até encontrar o canto. Bem, então, eu vou continuar com esse padrão até encontrar o meu canto e venho. Aqui está, vim trabalhando com o padrão que orientei, encontrei o canto. Então, encontrando o canto, é só a gente fazer aqui uma corrente depois desse grupo e trabalhar o leque sobre o leque de base. Então, são sempre 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Bem, então, aqui está o leque virando o canto. E aqui na quarta volta, depois de virar o canto, eu vou fazer uma corrente, vir nesse intervalo de uma corrente que eu tenho de base aqui, eu vou trabalhar 3 pontos altos. Depois desses 3 pontos altos, então, vou fazer uma corrente e logo à frente eu tenho essas 2 correntes que viram esse próximo canto. Então, aqui trabalho outro leque. Bem, então, ficou dessa maneira aqui na parte mais estreita da quarta volta. Agora, é só continuar com uma corrente e 3 pontos altos em cada intervalo que temos de base. Bem, então, vou fazer aqui o meu. Quando chegar lá no finalzinho da volta, eu venho encerrando essa volta junto com vocês. Aqui está, trabalhei com o padrão que orientei,
quando encontrei aqui as correntes do canto, então fiz outro leque igual a todos que nós já estamos fazendo. Em seguida, eu trabalhei aqui uma corrente, fiz 3 pontos altos nesse intervalo e encontrei aqui o início da minha volta. Bem, então aqui, para encerrar, eu vou fazer uma corrente depois desses 3 pontos altos e vou trabalhar mais 3 pontos altos, pegando aqui no intervalo do canto, onde eu trabalhei aqui esses 3 pontos altos no início dessa volta. E depois desses 3 pontos altos, então, eu vou laçar e vir na terceira corrente que eu fiz para iniciar a volta e trabalhar aqui meio ponto alto. Bem, então, aqui eu completei o meu último leque da volta e encerrei a volta de número 4. Agora, vamos dar início à volta de número 5. Começo com as 3 correntes. Em seguida, eu viro a peça e fico com a última volta que eu fiz com os pontos, com o avesso aqui voltado para mim. Em seguida, trabalho mais 2 pontos altos aqui no mesmo intervalo do canto. Aqui está o primeiro grupo de 3 pontos da volta 5. Agora, é só seguir com uma corrente e 3 pontos altos em cada intervalo que nós temos de base. Bem, então, aqui na lateral mais estreita da volta 5, fiz 2 grupos de 3 pontos altos separados por uma corrente e encontrei aqui o leque que vira o próximo canto. Então, aqui é só fazer uma corrente e trabalhar um leque sobre o leque de base. Então, aqui está, trabalhei o leque virando o canto, agora é só seguir fazendo uma corrente, 3 pontos altos em cada intervalo que nós temos de base e leque sobre leque quando encontrarmos os nossos cantos. Então, é só isso para trabalhar a volta de número 5. Eu vou fazer a minha seguindo essa orientação e venho encerrando essa volta junto com você. Aqui está, trabalhei o restante da volta de número 5, seguindo o padrão que orientei. Quando encontrei aqui esse último canto, então, eu fiz aqui mais 3 pontos altos, que é para completar aqui meu último leque. E a quinta volta, eu vou fechar um pouquinho diferente, porque na próxima volta nós vamos trocar a cor da linha. Então, todas as vezes que nós formos trocar a cor da linha, nós vamos trabalhar aqui no final 2 correntes e vamos fechar a volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente que nós fizemos para iniciar a volta. E depois que prende aqui esse ponto baixíssimo, nós laçamos mais uma vez e cortamos a nossa linha. Bem, e assim que cortamos a linha, a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser virar a peça e vamos ficar, então, com a última volta que fizemos aqui com o avesso voltado para nós. E, para arrematar aqui essa ponta, eu faço da seguinte maneira. Eu vou entrelaçar a ponta pelo meio dessas 2 correntes que eu trabalhei aqui para fechar o meu último leque. Bem, então, aqui está, entrelacei a minha ponta pelo meio dessas 2 correntes. Bom, então, aqui eu trabalhei o total de 5 voltas com o barbante marrom. 1, 2, 3, 4 e 5. E agora, eu vou trabalhar mais 5 voltas com o barbante rosa. Então, vai seguir esse padrão aqui na divisão das cores nessa peça. Fiz 5 voltas no marrom, agora faço 5 voltas com o rosa e depois faço mais 5 voltas com o marrom. Bem, então, eu vou amarrar o meu barbante marrom nesse canto aqui, que é entrando para trabalhar aqui na lateral mais estreita. Bem, então, agora, nós vamos iniciar a volta de número 6. Eu vou buscar a linha aqui para frente, subir 3 correntes, que equivale ao primeiro ponto alto. Faço mais 2 pontos altos aqui nas correntes do leque. Bem, então, aqui está meu primeiro grupo de 3 pontos altos da volta 6. Agora, é só ir caminhando com uma corrente e 3 pontos altos em cada intervalo de uma corrente.
Bem, então aqui trabalhei 3 pontos altos em cada intervalo e encontrei as duas correntes do leque do canto. Então, faço aqui uma corrente de separação e trabalho um leque sobre o leque de base. E depois que faz o leque, então, continua com uma corrente, 3 pontos altos em cada intervalo. Bem, então vocês notaram que a única coisa que mudou aqui foi a cor do barbante, porque o padrão para trabalhar vai ser o mesmo. Então, nós vamos seguir com esses grupos de 3 pontos altos separados por uma corrente em todos os intervalos de uma corrente que temos de base, e vamos sempre trabalhar leque sobre leque quando encontrarmos aqui o canto. E chegando aqui no final da volta, vou completar esse último leque com mais 3 pontos altos e fechar essa volta com meio ponto alto, que será trabalhado na terceira corrente aqui que eu fiz para iniciar a volta. E nós vamos, então, seguir repetindo esse padrão idêntico que eu mostrei aqui nessas voltas do marrom, até completarmos 5 voltas com o barbante rosa. Bem, então, como é repetindo tudo que nós já fizemos até aqui, eu não vou ficar filmando essas 5 voltas com o rosa. Eu vou fazer aqui as minhas e venho mostrando para vocês como é que ficou. Aqui está. Trabalhei 5 voltas com o barbante rosa. 1, 2, 3, 4, 5 voltas. E no total tenho 10 voltas, que são 5 voltas no marrom e 5 no rosa. Então, vamos conferir. Essa aqui é a primeira volta que eu fiz na peça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E para você se guiar aí, aqui na volta 10, eu tenho o total de 41 grupos de 3 pontos altos na parte mais comprida e o total de 7 grupos de 3 pontos altos na parte mais estreita. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Bem, e para fechar essa última volta que eu fiz com o barbante rosa, então, eu vou fazer aqui 2 correntes e prender um ponto baixíssimo na terceira corrente. Então, vamos lá. Depois de fazer esses 3 pontos altos aqui para completar o último leque, eu trabalho as minhas 2 correntes e prendo um baixíssimo na terceira corrente que eu fiz para iniciar. Depois que prende o baixíssimo, então, laça mais uma vez e corta a linha. E assim que corta a linha, então, nós viramos a peça e vamos ficar aqui com a última volta que nós fizemos, com o avesso voltado para nós. E entrelaçamos aqui essa ponta pelo meio dessas últimas 2 correntes que eu fiz, que assim já começamos a arrematar a ponta. Bem, e agora nós vamos voltar a trabalhar com o marrom. Para amarrar, eu venho nas correntes desse leque, que está aqui entrando para trabalhar na lateral mais estreita. E depois de amarrar a linha, então, eu subo aqui 3 correntes, 1, 2, 3, e faço mais 2 pontos altos pegando aqui no intervalo do canto. Então, aqui está meu primeiro grupo de 3 pontos altos da volta 11. Agora, é só seguir trabalhando com uma corrente e 3 pontos altos em cada intervalo. Então, o padrão para trabalhar aqui não muda nada. É igualzinho nós já estamos fazendo desde o início da volta. A coisa que mudou mesmo é a cor do barbante. Então, vou fazer o meu até chegar ali no canto e venho. Vim trabalhando com o padrão que orientei e encontrei aqui o meu canto. Então, no canto, sempre a mesma coisa. Nós vamos fazer aqui, depois desse grupo, uma corrente e trabalhar aqui no canto um leque, igualzinho que nós estamos fazendo, com 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos.
Então, aqui está, olha, o leque idêntico. Agora, continuamos com uma corrente e 3 pontos altos em cada intervalo. Bem, então, vamos continuar, então, trabalhando aqui mais 5 voltas com esse mesmo padrão. Vamos contornar a volta toda com os grupos de 3 pontos altos separados por uma corrente. E aqui no canto, sempre os leques com 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Quando encontrar aqui o final da volta, então, completa esse leque com 3 pontos altos e prende meio ponto alto na terceira corrente que fez para iniciar a volta. E vamos, então, repetindo esse padrão até construir aqui mais 5 voltas com o marrom. Então, eu vou fazer aqui as minhas 5 voltas com o marrom e venho para a gente continuar. Aqui está, trabalhei com o padrão que orientei e fiz o total de 5 voltas no barbante marrom. 1, 2, 3, 4 e 5. E desde o início da minha peça, eu tenho aqui 15 voltas no total. Bom, e a volta de número 15, eu vou fechar da seguinte maneira. Depois de trabalhar aqui esses últimos 3 pontos altos para completar esse leque, eu vou fazer aqui 2 correntes. Depois dessas 2 correntes, então, eu prendo um baixíssimo na terceira corrente que eu fiz para começar essa volta. Porque aqui eu vou trocar a cor da linha, então, fecho dessa maneira, com as 2 correntes e o baixíssimo. Em seguida, eu laço mais uma vez e corto o meu barbante. E depois de cortar aqui a linha, então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser virar a minha peça e ficar com o lado do avesso dessa última volta que eu fiz aqui, voltado para mim. E agora, nós vamos começar a trabalhar o bico do nosso tapete. E antes de nós começarmos, eu quero fazer 2 marcas aqui com vocês na peça. Para você se guiar aí, eu tenho aqui na volta 15, na parte mais estreita do tapete, o total de 12 grupos de 3 pontos altos. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 grupos. E na parte mais comprida, eu tenho o total de 46 grupos de 3 pontos altos. Então, confere aí se você também está com os 46 grupos de 3 pontos altos na lateral mais comprida da peça. E, bem na metade aqui da lateral mais comprida, eu vou fazer uma marca, porque nós vamos trabalhar uma diminuição em cada lado da lateral mais comprida. Então, venho aqui nesse primeiro grupo de 3 pontos altos e começo a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 grupos. E aqui, no intervalo que eu tenho logo à frente o meu grupo de número 23, eu fiz aqui uma marca. Então, faça aí também na sua peça, porque nesse local aqui nós vamos fazer uma diminuição. A mesma coisa você faz do outro lado da lateral mais comprida aí da peça. Então, aqui, esse intervalo, ele está logo à frente do meu grupo de número 23, desse lado da lateral mais comprida. Bem, então, são essas as 2 marcas que nós vamos fazer aqui. Na lateral mais estreita, não precisa fazer nenhuma marca. E depois, então, de fazer a marca, eu vou amarrar o meu barbante rosa novamente. Eu vou amarrar aqui nas correntes desse leque, que é entrando aqui para trabalhar na minha lateral mais comprida da peça. Bem, e a volta de número 16, ela é fechada, só de pontos altos, e na lateral mais comprida, eu vou fazer o total de 192 pontos altos. Então, vou trabalhar da seguinte maneira.
Depois de amarrar aqui a linha no intervalo do canto, eu busco a linha aqui para frente e subo 3 correntes. Então, essas 3 correntes equivalem ao primeiro ponto alto e está trabalhado aqui no intervalo do canto. Agora, eu vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto alto que eu tiver na base. Um ponto alto para cada ponto alto e em todos os intervalos aqui de uma corrente, vou trabalhar um ponto alto. Então, vou seguir com esse padrão até encontrar a marca que eu fiz aqui nessa lateral e venho mostrando para você como vamos trabalhar nesse local. Aqui está, vim trabalhando com o padrão que orientei até encontrar a minha marca. Bom, então, até aqui, eu fiz o total de 96 pontos altos. E no intervalo logo à frente do ponto 96, eu tenho aqui a minha marca. Então, nesse local, nós vamos fechar 2 pontos altos juntos para fazer aqui uma diminuição. Então, eu faço da seguinte maneira. Laço, venho aqui no intervalo que está marcado e inicio aqui um ponto alto. Então, tiro só essas 2 primeiras linhas e deixo assim aberto. Agora, laço de novo, venho no ponto alto que eu tenho logo à frente, aqui eu inicio mais um ponto alto. Então, começo o ponto, tiro só as 2 primeiras linhas e vou ficar assim, com 3 linhas aqui na minha agulha e 2 pontos altos abertos. Agora, eu laço e tiro todas as linhas da minha agulha. Então, aqui eu fechei 2 pontos altos juntos, fiz uma diminuição, porque na próxima volta, esse ponto aqui, ele vai valer apenas 1 na laçada que eu tenho aqui em cima do ponto. Bom, então, agora é só continuar trabalhando um ponto alto para cada ponto alto de base, então, venho no ponto à frente e continuo a partir dele. Então, um ponto alto para cada ponto alto, um ponto alto em cada intervalo de uma corrente, e vamos assim até encontrar o próximo canto. Bom, vou fazer o meu até chegar lá no canto e venho. Aqui está, trabalhei com o padrão que orientei, encontrei aqui meu canto. Então, eu vim trabalhando até o último ponto alto que eu tenho aqui nessa lateral. E até aqui, eu fiz 191 pontos altos. Agora, o ponto de número 192, ele será trabalhado aqui no intervalo de correntes do canto. Então, passo a agulha aqui por baixo das correntes e faço aqui o ponto 192. E completei, então, essa lateral mais comprida. Então, os 2 lados serão trabalhados de maneira idêntica, eu mostrei esse aqui. Depois, nós fazemos aqui 2 correntes para virar o nosso canto. 1, 2 e agora, vamos trabalhar aqui na lateral mais estreita. E na lateral mais estreita, nós vamos fazer o total de 57 pontos altos. Então, vou começar o primeiro dos 57 aqui no intervalo do canto. Então, faço um ponto alto aqui nas correntes do canto e depois eu sigo trabalhando um ponto alto sobre cada ponto alto. E um ponto alto em cada intervalo de uma corrente. Então, vou dessa maneira até encontrar aqui o meu próximo canto. Aqui no finalzinho, presta atenção, porque às vezes acontece da gente pular esse último ponto, porque ele é mais fechado aqui no local de pegar aqui em cima, no ponto. Então, vai contando direitinho para você não pular esse ponto. Então, quando você chegar aqui, você terá 56 pontos altos. Aí, o ponto 57, você vai trabalhar aqui pegando nas correntes desse canto. Então, totalizou aqui os 57 pontos altos, é só fazer 2 correntes e começar a trabalhar mais 192 pontos altos nessa lateral mais comprida, distribuindo da mesma maneira que eu acabei de mostrar desse lado aqui. Bom, então, é só isso para trabalhar a volta 16, eu vou completar a minha com essa orientação e venho. Aqui está, trabalhei com o padrão que orientei, fiz o total de 192 pontos altos nos 2 lados da parte mais comprida e 57 pontos altos nos 2 lados da lateral mais estreita. Bem, e para encerrar aqui a volta 16, depois de ter trabalhado aqui o meu ponto 57 dessa lateral mais estreita, eu faço 2 correntes e prendo um baixíssimo na terceira corrente que eu fiz para iniciar essa volta.
Bem, agora nós vamos começar a volta de número 17. Então, para começar, eu vou introduzir aqui a agulha no mesmo local onde fechei com o baixíssimo, busco a linha para frente, trabalho aqui um ponto baixo e em seguida faço uma corrente. Então, esse ponto baixo, essa corrente equivalem um ponto alto. Agora, eu trabalho ainda mais 4 pontos altos usando os próximos 4 pontos altos que eu tenho de base. Então, aqui, olha, iniciando a volta de número 17, vocês notaram que eu não virei a minha peça pelo lado do avesso. Por quê? O bico, eu vou trabalhar todas as voltas pelo lado do direito. Então, a partir dessa volta aqui, que é a 16, nós não viramos mais a nossa peça. Então, vamos trabalhar todas as voltas pelo lado do direito. Bom, então, aqui vou trabalhar os meus 4 pontos altos. Bem, então, aqui contando, desde esse ponto baixo, essa corrente, como o primeiro ponto alto, trabalhei o total de 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Na volta 17, nós vamos fazer grupos de 7 pontos altos separados por 2 correntes, pulando 2 de base. Só esse grupo aqui do início que eu vou fazer com 5 pontos altos, porque no final eu vou completar aqui os 7 pontos altos quando estiver encerrando a minha volta. Bom, depois de fazer esses primeiros 5 pontos altos, então, faço 2 correntes, pulo 2 pontos de base e, a partir do terceiro, começo a trabalhar um ponto alto para cada ponto de base, até construir aqui 7 pontos altos. Bem, então, aqui está. Trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos. Depois que faz os 7 pontos altos, então, é só fazer 2 correntes. E depois das 2 correntes, pulamos 2 pontos de base. A partir do terceiro, trabalhamos mais 7 pontos altos, usando 7 pontos da base. E vamos com esse padrão até encontrar o canto. Então, eu vou fazer aqui o meu, quando estiver próximo ao canto, eu venho mostrando para vocês como é que nós vamos virar o nosso canto. Aqui está, vim trabalhando com o padrão que orientei até chegar aqui próximo ao meu canto. Então, depois desse ponto alto, eu tenho aqui de base apenas 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, aqui no final, nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Faço aqui 2 correntes, pulo 2 pontos de base e começo a trabalhar um ponto alto para cada ponto alto. Então, aqui está, fiz um ponto alto para cada ponto alto, totalizei aqui 5 pontos altos e encontrei as correntes do canto. Então, aqui nas correntes eu faço mais 2 pontos altos, que é para completar um grupo com 7 pontos altos. Bem, então, aqui está o meu último grupo de 7 pontos altos dessa lateral mais comprida. Agora, nós vamos entrar aqui para trabalhar na lateral mais estreita. Então, para virar aqui o canto, faço 2 correntes, 1, 2, e começo aqui a trabalhar os grupos de 7 pontos altos. Então, esse primeiro grupo de 7 pontos altos será feito da seguinte maneira. Começo com 2 pontos altos aqui, no intervalo de correntes do canto. Depois desses 2 pontos altos nas correntes, eu faço um ponto alto para cada ponto alto pelos próximos 5 pontos que eu tenho de base. Aqui está o primeiro grupo de 7 pontos altos da lateral mais estreita. Então, eu tenho 2 nas correntes e 5 sobre os pontos altos, totalizo aqui 7. Então, olha, gente, nos 4 cantos, nós vamos trabalhar com o mesmo padrão que eu mostrei aqui virando esse canto. Então, o último grupo da lateral, ele sempre será feito com 5 pontos altos sobre os pontos altos de base e mais 2 pontos altos aqui no intervalo do canto. Depois, faço 2 correntes e começo aqui o primeiro grupo de 7 pontos altos da próxima lateral.
Então, começo fazendo 2 pontos altos aqui nas correntes e um por um sobre os próximos 5 pontos altos. Então, os 4 cantos serão virados de maneira idêntica. Depois que faz aqui o canto, então, é só seguir com 2 correntes, pula 2 de base e, a partir do terceiro, trabalha 7 pontos altos. E fez os 7 pontos altos, então é só fazer 2 correntes, pular 2 e 7 pontos altos. Bom, então é só isso para trabalhar a volta de número 17. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho. Aqui está. Trabalhei toda a volta 17 com o padrão que orientei. Depois de fazer aqui esse grupo de 7 pontos altos, eu encontro aqui o início da minha volta. Então, depois desse grupo de pontos altos, eu vou trabalhar 2 correntes, 1, 2, venho aqui no intervalo de correntes e faço mais 2 pontos altos. Bem, então, esses 2 pontos altos, eles estão completando o meu último grupo de 7 pontos altos aqui dessa volta. E, para fechar a volta, eu venho na corrente que eu fiz aqui para iniciar. Então, o primeiro ponto alto foi feito com um ponto baixo e uma corrente. Então, pego pelo meio da corrente e prendo aqui um baixíssimo. Bem, então, encerrei aqui a volta de número 17. Agora, vamos trabalhar a volta de número 18. Eu vou começar introduzindo a agulha aqui no mesmo local onde eu fechei com o baixíssimo. Busco uma linha e faço um ponto baixo e em seguida uma corrente. Então, esse aqui é o primeiro ponto alto da volta 18. Em seguida, eu vou trabalhar mais 3 pontos altos usando os próximos 3 pontos que eu tenho de base. Bem, e aqui na volta 18, nós vamos fazer grupos de 5 pontos altos sobre todos os grupos de 7 pontos altos que nós temos de base. Só esse primeiro grupo aqui que eu fiz com 4 pontos altos, 1, 2, 3 e 4, porque eu vou completar os 5 pontos altos quando eu estiver aqui encerrando a minha volta. Bom, depois que fez esses 4 pontos altos aqui no início, eu trabalho 2 correntes. Venho nesse intervalo de 2 correntes aqui, faço um ponto alto. Depois desse ponto alto, mais 2 correntes. E venho trabalhar 5 pontos altos sobre esses 7 de base. Então, eu sempre vou pular o primeiro ponto alto do grupo e começar pelo segundo. E vou fazendo aqui um ponto para cada de base até construir 5 pontos altos. Bem, então, aqui está. Trabalhei 5 pontos altos e ficou vazio na base o primeiro e o último ponto alto do grupo. Agora, é só fazer 2 correntes, vir no intervalo de 2 correntes, trabalhar aqui um ponto alto. Depois desse ponto alto, mais 2 correntes, venho nesse próximo grupo de pontos altos e aqui faço 5 pontos altos. Então, eu pulo o primeiro e começo pelo segundo. Bem, então, nós vamos seguir com esse padrão até chegar lá no canto. Eu vou fazer o meu até no canto e venho. Aqui está, trabalhei com o padrão que orientei até encontrar aqui as 2 correntes que viram o meu canto. Então, depois desse grupo de 5 pontos altos, eu vou fazer 2 correntes e agora eu vou trabalhar o total de 3 pontos altos separados por uma corrente usando esse intervalo de 2 correntes que eu tenho aqui virando o meu canto. Então, faço aqui um ponto alto, depois uma corrente, mais um ponto alto, mais uma corrente e mais um ponto alto. Então, aqui está, trabalhei 3 pontos altos aqui separados por uma corrente. Agora, eu faço mais 2 correntes e venho trabalhar 5 pontos altos sobre esses 7 pontos altos que eu tenho de base.
Então, eu vou pular o primeiro ponto alto e começar a trabalhar pelo segundo. Bem, então, os nossos 4 cantos serão virados de maneira idêntica, eu mostrei esse canto aqui. E depois, então, que faz esses 5 pontos altos, é só seguir trabalhando as 2 correntes, o ponto alto no intervalo de 2 correntes na base, mais 2 correntes e mais 5 pontos altos sobre esses próximos 7 de base. Bom, então, é só isso para trabalhar aqui a volta de número 18. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho. Aqui está, trabalhei toda a volta 18 com o padrão que orientei. Depois de virar aqui o meu último canto, com esses 3 pontos altos separados por uma corrente, eu fiz mais 2 correntes e agora eu vou trabalhar mais um ponto alto para completar aqui o meu último grupo com 5 pontos altos. Então, pulo esse primeiro ponto alto, venho no próximo e trabalho aqui um ponto alto. E em seguida, eu fecho a volta com um ponto baixíssimo na corrente que eu fiz aqui para iniciar a minha volta. Bem, então, aqui está o meu último grupo com 5 pontos altos da volta 18. Bem, e agora nós vamos iniciar a volta 19, então, vou começar introduzindo a agulha aqui na mesma corrente onde fechei com o baixíssimo, busco uma linha para frente, trabalho aqui um ponto baixo e em seguida uma corrente. Depois, faço mais 2 pontos altos, um para cada ponto de base. Bem, então, aqui no início, trabalhei um grupo de 3 pontos altos, agora faço 2 correntes, venho nesse ponto alto que está sozinho e sobre ele eu vou trabalhar 4 pontos altos, tudo aqui nesse mesmo ponto. Bem, então, aqui está, trabalhei 4 pontos altos sobre esse ponto sozinho. Então, sobre todos os pontos altos sozinhos que nós temos de base, vamos fazer 4 pontos altos. Fez os 4 pontos, faz 2 correntes e agora vem sobre o grupo de 5 pontos altos. E aqui vamos trabalhar 3 pontos altos. Então, eu sempre vou pular o primeiro do grupo e venho começar pelo segundo. Bem, então, aqui está, trabalhei 3 pontos altos sobre esses 5 pontos de base. Então, sobre todos os grupos de 5 pontos altos, nós vamos fazer 3 pontos altos. E sempre vai ficar vazio na base o primeiro e o último ponto do grupo. E depois que faz esses 3 pontos altos, então, é só trabalhar aqui 2 correntes e vir no ponto alto sozinho, sobre ele 4 pontos altos. Fez os 4 pontos altos, 2 correntes. Fez as 2 correntes, vem fazer 3 pontos altos. Então, pulo o primeiro e começo pelo segundo. Bem, então, nós vamos seguir com esse padrão até encontrar o nosso canto. Vou fazer o meu e venho mostrando como vamos virar o canto. Aqui está, trabalhei com o padrão que orientei, encontrei aqui o meu canto. Então, depois desse grupo de 3 pontos altos, eu vou fazer aqui 2 correntes, uma, 2, e vou trabalhar o total de 9 pontos altos virando o meu canto. Então, faço um ponto alto sobre o ponto alto, 2 pontos altos no intervalo de uma corrente, 3 pontos altos nesse ponto alto que está aqui bem no meio do grupo. Depois desses 3 pontos altos, eu venho no próximo intervalo e faço 2 pontos altos. E em seguida, venho no último ponto alto e aqui trabalho um ponto alto. Bem, então, distribuindo dessa maneira, eu totalizei aqui 9 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Os 4 cantos serão virados com 9 pontos altos, distribuindo igualzinho mostrei aqui. Depois, é só fazer 2 correntes e vir trabalhar 3 pontos altos sobre esses 5 de base. Então, eu pulo o primeiro e começo pelo segundo. Fez esses 3 pontos altos, então, é só fazer as 2 correntes, vir no ponto alto sozinho e aqui
trabalhar 4 pontos altos. Bem, então é só isso para trabalhar toda a volta de número 19. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho. Aqui está, completei o restante da volta 19 com o padrão que orientei, depois de fazer o último canto aqui com os 9 pontos altos, eu fiz 2 correntes e agora eu vou fechar essa volta com um ponto baixíssimo, pegando aqui na corrente que eu fiz para começar a volta. Então, eu fiz um ponto baixo, uma corrente, no meio da corrente, passo a agulha e prendo aqui um baixíssimo. Encerrei a volta 19, agora vamos começar a volta de número 20. Eu vou começar introduzindo a minha agulha no ponto alto que eu tenho aqui logo à frente. Busco uma linha e faço aqui um ponto baixo. E depois de trabalhar esse ponto baixo, eu vou fazer uma corrente. E agora, eu venho trabalhar 4 pontos altos com picô sobre esses 4 pontos que eu tenho aqui de base. Então, venho no primeiro ponto e faço aqui um ponto alto. Depois do ponto alto, então, trabalho o picô, subindo 3 correntes, 1, 2, 3. Volto aqui no topo do ponto alto e passo a minha agulha aqui por 2 linhas bem em cima aqui do ponto alto. Busco outra linha e prendo aqui um ponto baixo. Prendeu esse ponto baixo, laça, vem no ponto à frente, faz mais um ponto alto com picô. Então, para trabalhar o picô, eu sempre subo 3 correntes e sempre volto aqui no topo do ponto alto e pego por 2 linhas. Busco uma outra linha e faço aqui um ponto baixo. E sigo, então, trabalhando aqui os pontos altos com picô até completar 4 pontos altos com picô. Então, aqui está. Trabalhei 4 pontos altos com picô. Agora, eu faço mais um ponto alto, que será trabalhado aqui no mesmo local onde fiz esse último ponto alto com picô. Então, ficou assim. Sobre todos os grupos de 4 pontos altos que nós temos de base, vamos repetir esse padrão. Fez esse ponto alto, trabalha mais uma corrente e vem prender um ponto baixo, pegando nesse ponto alto que está aqui bem no meio desses 3 pontos altos. Depois de prender um ponto baixo, então, nós começamos a repetir novamente o padrão. Então, depois do ponto baixo, sempre faço uma corrente e venho trabalhar os meus 4 pontos altos com picô. E depois de fazer aqui os 4 pontos altos com picô, nós sempre vamos fazer mais um ponto alto aqui no último ponto. Bem, então, depois de fazer esse ponto alto, eu sempre faço uma corrente e venho prender o ponto baixo no ponto alto que está aqui bem no meio. Bom, então, nós vamos seguir com esse padrão até encontrar o canto. Vou fazer o meu até chegar no canto e venho mostrando como vamos virar. Aqui está, trabalhei com o padrão que orientei, encontrei aqui o canto. Então, nos 4 cantos, nós vamos trabalhar o total de 8 pontos altos com picô e mais um ponto alto sem picô. Bem, então, para começar, depois de fazer aqui esse ponto baixo, eu trabalho uma corrente e venho no primeiro ponto alto desses 9 que tem aqui de base e começo a partir daqui fazer os meus pontos altos com picô. Então, faço ponto alto, subo as 3 correntes e prendo aqui um ponto baixo no topo do ponto alto. E sigo, então, fazendo um ponto alto para cada ponto alto de base e trabalhando um picô sobre o ponto alto. Vou com esse padrão até o penúltimo ponto alto que eu tenho aqui na base.
Bem, então, aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos com picô. Agora, laço e faço um ponto alto sem picô no último ponto alto que eu tenho no grupo da base. Depois desse último ponto alto sem picô, trabalho uma corrente e venho prender um ponto baixo no ponto alto que está aqui no meio desse grupo de 3 pontos altos. E a partir daqui, então, volto a trabalhar os 4 pontos altos com picô, igual estava fazendo aqui na lateral. Bom, então, é só isso para trabalhar a volta de número 20. Eu vou completar o restante da minha, seguindo essa orientação, e venho. Aqui está, trabalhei toda a volta de número 20, seguindo o padrão que orientei. Depois de trabalhar aqui o meu último canto, eu vou fazer uma corrente e vou fechar essa volta com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que fiz para iniciar a volta. Depois de prender esse baixíssimo, eu laço mais uma vez e corto a minha linha. Agora, é só esconder essa ponta de linha pelo meio dos pontos, aqui pelo lado do avesso. E depois, nós estendemos bem a nossa peça, então, começamos aqui do meio para fora e depois pegamos aqui em todos os pontos picôs e puxamos assim para fora, para que fique bem bonito e bem assentado no chão. Bem, e encerramos aqui mais uma peça. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por gentileza, deixe o seu like e o seu comentário. E se quiser mais sugestões de passo a passo, estou deixando aqui algumas opções para você. É só clicar nessas imagens que você é levado à videoaula. Se quiser se inscrever em meu canal, é só clicar aqui na minha foto. Muito obrigada pela sua companhia e até breve com mais uma videoaula.